Mosteiro São Vicente de Fora, Conquista de Lisboa, é um dos meus artigos publicados no portal Potiguar Notícias. Nesta semana, tive a oportunidade de conhecer o Mosteiro São Vicente de Fora, uma visita guiada por Miguel Pires, quem relatou a preciosa história deste lugar com riquezas de detalhes recheados de curiosidades. Não fazia ideia das maravilhas que iria encontrar por aqui, pois foi uma surpreendente viagem no tempo, assim preferi escrever 2 artigos sobre o assunto. Muito bom dia, sou Miguel Pires, sou um dos guias aqui do Mosteiro de São Vicente de Fora e hoje vou-vos dar a conhecer o que é que foi o mosteiro e o que é atualmente o mosteiro. Para começar esta visita temos que fazer um exercício mental, que é o quê? Esquecer a igreja e o mosteiro que vemos atualmente e eu quero que olhem para esta. Esta é a igreja e mosteiro original construída no século XII por Dom Afonso Henriques. Faz caso a uma promessa que Dom Afonso Henriques fez, que caso conquistasse a cidade de Lisboa aos mouros, mandaria construir uma igreja e mosteiro. Como costumo dizer, como pode ver pela gravura, a igreja e o mosteiro estão cá, portanto parece que a cidade foi conquistada à época. Depois ganhou este nome de Igreja de São Vicente e Mosteiro de São Vicente de Fora. Porquê? Parece que é incompleto. Fora do quê? O que é que acha? Eu imagino que seja fora da cidade na época, era? Exatamente, fora da cidade ou fora das muralhas. Por isso é que tinha esse nome. E por isso é que, se repararmos, também era uma igreja muito defensiva, quase parece um castelo, que vem desta arquitetura que se chamava o românico em Portugal. Pois bem, desde o princípio foi ocupado pela Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho até 1834, na altura da extinção das ordens religiosas em Portugal, passando todo o patrimônio para o Estado, que estabeleceu o Liceu Gil Vicente, como também promoveu outros serviços e atualmente abarca a Cúria do Patriarcado de Lisboa. Falando da história de São Vicente, ele era um santo espanhol de Saragoça que foi martirizado em Valência. Como costumo dizer, as pessoas depois ficam baralhadas. O que é que isto tem a ver com Portugal até agora, não é verdade? Só no século VIII, quando se dá a invasão dos mouros, decide-se que estas relíquias que estavam em Valência deveriam vir para Portugal, escondê-las aqui em Portugal. Não no norte, mas sim no sul, no Algarve. Junto ao Cabo de Sagres existe o Cabo de São Vicente. Diz que foi neste local que se esconderam então as relíquias. Estavam muito bem escondidas. Fez-se um grande buraco quando se colocou estas relíquias, só havia um problema. Os corvos que sempre protegeram as relíquias seguiram-na para todo o lado. Portanto, se as relíquias estavam aqui enterradas, os corvos estavam a pairar sobre o local. Este culto a São Vicente foi passando durante os séculos. Temos que imaginar que os cristãos que viviam na Península Ibérica após a invasão árabe não foram mortos. Muitos deles tornavam-se moçárabes, ou seja, cristãos que adotavam a cultura árabe, pagavam tributo e poderiam continuar a viver aqui. E Dom Afonso Henriques cria estas relíquias aqui em Lisboa, porque já ia nomear São Vicente como padroeiro. Portanto, vai fazer um negócio com 2 moçárabes. Se me trouxerem as relíquias, eu liberto-os. Então, como é que eles foram para o Algarve? De barco, seria o meio de transporte mais rápido à época. Foram, acabaram por conseguir desenterrar as relíquias e voltaram eles, voltaram as relíquias, voltou o barco e voltou também quem? Os corvos, que sempre protegeram estas relíquias. Tens que imaginar que Lisboa era muito diferente, o Tejo, o rio que vemos aqui embaixo, entrava pela cidade, portanto diz que toda a gente viu um barco cheio de corvos a entrar em Lisboa, ficando desde então a lenda de São Vicente e que é relembrado no brasão da cidade de Lisboa. São Vicente tornou-se padroeiro do Patriarcado de Lisboa, apesar que Santo Antônio, nascido em Portugal, seja hoje mais popular. Ao longo dos corredores do mosteiro, nos deparamos com inúmeras preciosidades, entre elas a cisterna, um grande reservatório de água da chuva que nos reporta ao reinado de Dom João III, 1502 a 1557. Como também o claustro da portaria. Na sequência, a suntuosa portaria, uma entrada nobre que somente era passagem de pessoas consideradas importantes. Ricamente decorada no início do século XVIII, segundo a tendência barroca da época no reinado de Dom João V, 1689 a 1750. Este espaço está representado a primeira dinastia por Dom Afonso Henriques, Dom Sebastião a segunda, a terceira e a filipina que foi ocultada, deixando somente uma janela entre os demais.
A quarta dinastia portuguesa de Bragança, Dom João IV, restaurador da independência de Portugal de Espanha, depois Dom Pedro II e Dom João V. No início da dinastia filipina, a sua grande obra foi a reconstrução do mosteiro, pois entendia que seria uma forma de agradar os portugueses, que não estavam satisfeitos por ser governados pela Espanha após o desaparecimento de Dom Sebastião em campo de batalha sem deixar sucessores diretos. Mais adiante, chegamos ao claustro, que é o segundo monumento do mundo, com o maior número de azulejos no sítio original, mais de 100.000, retratando o dia a dia da nobreza, sendo o primeiro o convento de São Francisco em Salvador, na Bahia, no Brasil. A seguir, a igreja em estilo maneirismo, que por volta do século XII existiam no local acampamentos de cruzados. Devido ao terremoto de 1755, grande parte foi destruída, sendo reconstruída em madeira semelhante às obras não atingidas em pedra. Do lado esquerdo em pedra e do lado direito em madeira, que finge ser mármore embutido. Seu órgão principal é São Vicente e possui um dos órgãos mais antigos da Península Ibérica da segunda metade do século XVIII, o qual ainda funciona. No segundo sábado de cada mês, são realizados concertos gratuitos às 17 horas. Uma das capelas é a de Santo Antônio, que está vestido com o hábito da Ordem de Santo Agostinho, espaço que simboliza sua antiga cela relativa ao período que estudou no mosteiro, encontrando-se sepultado no local os ossos de sua mãe. Exatamente no outro lado da parede há mais uma representação sua, com vestimenta de franciscano, como era mais conhecido. Continuaremos no próximo artigo, iniciando pela belíssima sacristia.